Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Independente de onde você esteja, você está ouvindo o Palãocast, edição número 3. E hoje para falarmos de Sul-Americana, de falarmos dos últimos jogos e dos nossos queridos times brasileiros e como eles se saíram nestes últimos desafios que eles obtiveram. Nessa última rodada de Sul-Americana tivemos muitas surpresas e algumas coisas bem peculiares que aconteceram. E para começarmos, vamos falar do jogo entre Estudiantes e Corinthians, que foi um jogo tão inacreditável que teve 6 bolas na trave. Acredito que 4 em jogo e o resto foi só nos pênaltis. Foram 2 chutes no travessão. Os outros 4 foram na trave, nas traves, no caso. Além do Cássio fazendo defesas magistrais. O Corinthians ele não teve um bom volume de jogo, não teve um desempenho muito legal, né, para os seus padrões, né, como time e também como visitante, talvez. Mas ele conseguiu sair com o seu resultado, né? Conseguiu se classificar. Mas de todos os brasileiros que estão presentes na Sul-Americana, foi o mais assim. Não. Teve a comemoração bem vetada por conta do desempenho do seu próprio time. Sim, o torcedor corintiano tem que comemorar muito essa classificação, porém foi uma classificação que beira a magia. Muitas coisas que aconteceram são inacreditáveis. Eu não cheguei a ver o jogo quase que por completo. Mas grande parte do jogo é inacreditável você assistir pelo menos os melhores momentos. Você vê a quantidade de lances que o Estudiantes teve para se classificar contra o Corinthians e isso não aconteceu. E não só contra o Estudiantes, os outros jogos que o Corinthians vem fazendo na Sul-Americana são assim, de uma... Se você não acredita em coincidência, se você não acredita em deuses do futebol, cara, você realmente tem que ver as suas crenças, cara, porque é inacreditável. O Corinthians realmente ele se move por uma força que eu ainda não sei a qual é. Eu sou torcedor do Flamengo, eu sei o quanto eu fico nervoso, o quanto a minha cabeça fica bugada quando o meu time perde, quando algumas vitórias não saem, mas sinceramente, ganhando é o que importa. Porém, o Corinthians, ele ganhou de uma forma, na verdade, tão assim, inacreditável e sinceramente, nossa, eu não sei nem o que falar, assim. O Corinthians ele se classificou da maneira mais mitológica possível, assim. O time, ele completamente morto, né, em campo, completamente faltando desempenho, faltando tática, faltando muita coisa. O Luxemburgo não é um bom, assim, para os padrões de hoje, um bom técnico. Acredito até mesmo que se ele perder, né, essa Sul-Americana, ele vai acabar caindo, né. Muitos torcedores vêm falando isso, inclusive vem, né, a mídia, inclusive, no geral. Ah, mas, sinceramente, o Corinthians, agora tudo que ele tem a fazer é pensar no próximo jogo. E por mais que aconteceu esse grande fato, né, de passar pelo Estudiantes, né, não tinha a possibilidade, apesar de estar jogando contra um argentino, e mesmo os times brasileiros englobando, né, o Corinthians, claro, estejam num volume de jogo e de investimento muito maior que os outros jogos, que os outros times da sua América. O Corinthians ele tem feito completamente o contrário, né? Ele tem tido muita dificuldade, até mais do que contra times brasileiros, jogar contra times argentinos, contra times dos outros países aí da sua América, né? E tem tido esses momentos assim que são inacreditáveis de se ver. Eu, se fosse com o meu time, eu ia estar incrédulo, sinceramente. Mas bom, eu acredito que o Corinthians ele vai longe. Eu acredito ainda que vai para a final, né? Se já chegou aqui, eu acredito que ainda dá para chegar na final. Não sei se vai ganhar. É bem possível que eles consigam fazer um 2022 número 2, né? No caso, como aconteceu, né, no final da Copa do Brasil do ano passado, né? O Corinthians chegou contra o Flamengo na final e acabou perdendo nos pênaltis. Eu acredito que possa acontecer um fato muito parecido do jeito que está se encaminhando as coisas, do jeito que os fatos estão se apresentando. Eu acredito muito que o Corinthians ele pode ir para uma final, mas não sei se pode acabar em vitória. Mas se ele conseguir passar pelo Fortaleza, aí as coisas podem mudar muito. E passando para o próximo jogo, Defensa e Justiça contra Botafogo. O que se pode dizer dessa fatalidade para com o meu Botafogo, né? Para o nosso Botafogo, que está liderando aí o Brasileirão desde das primeiras rodadas, né? Uma coisa inacreditável, né? Um grande investimento, né? O John Textor realmente botou o time para funcionar.
tá ganhando tudo aí praticamente, não tem jogo que o Botafogo perca, né? Parece muito um Palmeiras da vida, né? O Palmeiras que esse ano deu uma queda bem vertical aí na qualidade, mas tá recuperando, o que não se pode se dizer do Flamengo, né? Eu vou sempre dar um pitaco aqui no Flamengo, eu sei que vai ficar parecendo meio que sei lá, uma crítica e tal, vou estar implicando muito, mas eu sou torcedor do Flamengo, então eu acredito que eu vou estar sempre usando o meu time como uma ferramenta de referência aqui para usar com o que está acontecendo com os outros times do Brasileirão e com os outros times também no geral e da Sul-América, né? Mas falando sobre o jogo, realmente eu acredito que o Botafogo ele não merecia ter perdido. Ao contrário do Corinthians, que ganhou na total coincidência dos fatos do universo, né, na total magia do futebol, e sei lá, das grandes, sei lá, das traves do gol que salvaram o Corinthians, o Botafogo, e eu acredito que ele podia ter passado. Eu não acredito que seja uma grande decepção, até porque o Botafogo ele tá se encaminhando para ganhar o Brasileirão, então ainda tem muita história aí para vir pela frente. A não ser que faça igual a um Arsenal da vida, né? Que chegue nas últimas rodadas e acabe, né, entregando a taça. Mas a essa altura eu acredito que seja muito difícil. A maioria dos campeões que a essa altura estavam com o seu desempenho em primeiro lugar tão bom quanto o Botafogo, eles acabaram ganhando, né, o campeonato. E eu não acredito que vai acontecer isso com o Botafogo do jeito que está tudo se encaminhando, do jeito que o elenco está se entrosando para com os jogos em si. Eu não acredito que o Botafogo vai perder esse Brasileirão, ele vai ganhar, vai acabar ganhando. Não acredito que vai ser uma coisa muito, no caso, como o próprio jogo do Corinthians vem apresentando, né, uma coisa de magia, né, uma coisa dos deuses do futebol, para fazer outro campeão, né, esse ano. O Palmeiras, eu não sei se ele vai conseguir alcançar o Botafogo, eu não acredito que ele vá alcançar o Botafogo, apesar de ser o Palmeiras. O Flamengo, muito menos, o Grêmio, muito menos, o Fluminense. Bom, o Fluminense, se ele se manter muito bem no Brasileirão, se manter com vitórias alargantes, né? No caso, vitórias consecutivas aí e esperar os tropeços do Botafogo, pode ser que lá pro final, né, a gente tenha uma disputa aí. Mas falando sobre o jogo de novo, o Botafogo não merecia, tudo que eu tenho a dizer. Eu não acabei vendo esse jogo, porém, assim, o Botafogo ele jogou com os seus reservas, né? Ele teve, inclusive, o Botafogo recentemente o seu goleiro convocado para a seleção brasileira, para os novos testes aí, né? Por mais que a gente não esteja mais acreditando tanto na seleção brasileira, a seleção vai ter os seus jogadores, eles têm que ser convocados. Eu dou os meus parabéns, né, pro Botafogo, que, nossa, sinceramente, há alguns anos você via o Botafogo na Série B, você não dava mais nada pra ele. Até recentemente, mesmo com a compra do John Textor, né, e o dono do Crystal Palace, entre outros times, o Botafogo ele não vinha apresentando um futebol muito vistoso, né? Não vinha apresentando um desempenho muito legal, mesmo assim. Só agora, né, que com uma boa organização, né, boas contratações e um bom entrosamento do coletivo, né, do time, somente agora ele tá dando resultado. Eu acredito que tudo vai dar certo, né, pro Botafogo no Brasileirão, mas em questão das outras competições, agora meio que tudo foi por água abaixo, né? Mas por enquanto eu acredito mesmo que seja um grande marco até pro Botafogo que acabou de subir, acabou entre aspas de subir, né? Já tá se consolidando de volta aí na Série A, mas que tende a crescer, né? Tende a voltar a crescer. O papel do Botafogo pra mim, ele tá tendo que ser muito ainda um papel de Cruzeiro ou até mesmo de Grêmio, né? De se reconciliar com o alto escalão do futebol, né? Então qualquer vitória, qualquer mérito que vier pela frente já vai ser uma grande vitória, né? No caso, cada vitória que o Botafogo consegue, por exemplo, no Brasileirão, seja até mesmo no Brasileirão, como foi também nesses últimos jogos da Sul-Americana e nos outros jogos que ele fez pelo ano, inclusive os amistosos, né? Contra o Crystal Palace, mesmo que não tenha ganhado contra o próprio time, né? Europeu. Acredito que todas as vitórias que o Botafogo vem consolidando e a posição que ele vem ocupando agora no Campeonato Brasileiro, tudo isso aí é motivo de vitória já. Ano que vem ele pode demonstrar ainda mais do que ele veio demonstrando esse ano. O Botafogo faz muitos anos mesmo, que não é mais um grande time como são, por exemplo, os outros grandes do Rio de Janeiro. Até mesmo coloco o Vasco nessa conta. O Vasco
ele não tão longe, não tão anos longínquos aí, era um time até que suficiente, né? Era um time bom e considerável. Vem caindo bastante de qualidade, né? O Vasco mesmo tendo sido comprado pela SAF, mas assim, o Botafogo fazia muito mais tempo do que qualquer um desses outros times brasileiros, né? Mesmo, até mesmo que o Vasco, o Fluminense, o próprio Flamengo, né? O Flamengo vem numa crescente, né? Constante, deu uma estagnada agora, mas eu acredito que vai dar uma recuperada logo em breve. Ah, mas o Botafogo realmente merecia isso, que é dos quatro grandes aí do Rio de Janeiro. Ah, o Botafogo tá merecendo todas as vitórias e tudo que conquista é um grande marco para os dias atuais, né? E para o momento atual do time. E passando para o próximo jogo da Sul-Americana, e, se- e sendo esse outro jogo que eu também não acabei vendo, vi somente os melhores momentos, mas assim, o Fortaleza ele ganhou, né? Eu acredito que esse é o jogo que tinha menos discussão assim sobre quem precisava ou não, quem merecia ou não passar para a próxima fase. Entre o Fortaleza e o América Mineiro, assim, eu não estava torcendo para nenhum dos dois, e eu acreditava que os dois eram capazes de demonstrar, né, o seu bom futebol. Os dois times estão se desenvolvendo muito bem, estão se tornando times muito bons, né? Nos tempos atuais, eles não eram times como são hoje em dia há muitos anos. Acredito até mesmo que eles estejam em suas melhores fases hoje em dia e espero que se engrandeçam cada vez mais. E entre o América e Fortaleza, pra mim, ahn, eu só tende a vir coisas muito melhores aí, muito boas. E cada vitória, assim como o Botafogo, é motivo de muita comemoração, né? O Fortaleza, ele demonstrou um futebol talvez melhor que o América Mineiro, né? E assim, eu não tenho muito o que discutir aqui, além de que o Marinho, né, que foi recentemente dispensado pelo Flamengo, conseguiu levar, né, fez parte da vitória do Fortaleza e levou o seu novo time para as finais, né, no caso para as semifinais da Sul-Americana. E agora, fora o jogo que foi uma derrota vexatória do Botafogo, né, mesmo com o seu time todo reserva na Sul-Americana, eu acredito que esse seja o jogo mais polêmico, assim, o jogo mais decepcionante, né, na verdade, da Sul-Americana, que foi entre a LDU e São Paulo e a LDU, que o São Paulo não ganhou, cara. Eu, sinceramente, estou bem decepcionado com o São Paulo. Eu acreditava que o Dorival ele conseguiria passar essa fase e conseguiria ganhar a Sul-Americana, conseguiria fazer uma final extraordinária contra o Corinthians, porque eu acredito que o Corinthians, eu acreditava, né, que o Corinthians ele podia passar para as próximas fases, conseguindo assim entrar na final, né, e assim, né, por consequência o São Paulo também conseguiria também. Eu acredito, há alguns meses atrás, no caso, voltando um pouco, eu acreditava que o América poderia se tornar um finalista, um dos finalistas, para jogar contra o Corinthians, né? E disputar entre os dois, né? Fazer aqueles jogos em que ver qual é o melhor time, né? Quem ganha com mais méritos. Eu acreditava que poderia haver um jogo entre o América e o Corinthians e que o Corinthians acabaria passando, e o outro jogo onde o São Paulo acabaria passando, e a final seria uma final épica entre dois paulistas na Sul-Americana, dois brasileiros. Mas não é o que vai acontecer, né? Foi uma vitória não, mas uma derrota bem assim amarga, eu diria, pro São Paulo, até porque isso mancha muito a imagem que o time vinha trazendo, né? Com contratações muito importantes. A do Lucas, principalmente. Rames Rodrigues nem se fala, né? Mas foi uma derrota assim que ela não só pelo jogo em si, poderia ser uma derrota amarga sei lá, pelo mau desempenho, mas existe agora uma mancha que se chama Rames Rodrigues errando um pênalti, né, nesse jogo contra a LDU, que eu acho assim que foi uma coisa, como eu posso dizer que isso aí, se o Rames Rodrigues não conseguir dar a volta por cima em algum futuro jogo, futuro campeonato, pode manchar muito mesmo a imagem dele para com o time, né, para com o clube, e logo ele vai ser dispensado, né. O Rames Rodrigues, que ele é considerado um jogador muito bom, porém, ele já estava há um bom tempo no porão, né, ele estava sumido há muito tempo aí, ninguém sabia como que o Rames Rodrigues estava, como ele andava, e realmente eu não esperava, mesmo que ele estivesse bem sumido, eu não imaginava que ele poderia causar tal fatalidade, de certa forma, aí para com esse jogo que
foi, né, foi uma catástrofe para o São Paulo, né, na verdade. Eu vinha realmente bem esperançoso para que o São Paulo conseguisse se classificar para a final da Sul-Americana, mas não foi o que aconteceu. Bom, eu acredito que eu vou ficando por aqui. Hoje eu não tive a parceria do meu querido amigo Hamidr, que é o meu companheiro aqui de voz no Opalan Podcast, mas eu vim aqui para dar a vocês como eu posso dizer, uma inteirada sobre as últimas notícias aí do esporte e do futebol brasileiro, principalmente da Sul-Americana, né, óbvio. Mais pra frente eu pretendo fazer mais uma edição para falarmos da Libertadores, dos últimos jogos que ocorreram, né, das últimas classificações dos times brasileiros, que temos 3 brasileiros agora nas semifinais da Libertadores, somente um argentino, no caso o Boca Juniors, mas porém na próxima edição futura com meu companheiro aqui, iremos fazer uma reintrodução, iremos provavelmente batermos nesses pontos novamente, né? Discutimos mais sobre esse campeonato, sobre os campeonatos, né, no caso, no geral, e fazermos um apanhado, né, no geral, dos últimos jogos e dos últimos anos no futebol, tanto nacional quanto internacional. A gente prefere muito mais falar sobre a Premier League, porque a gente é um grande fã, somos grandes fãs dos jogos internacionais e dos jogos também alternativos, de campeonatos alternativos. Então, logo mais aí no feriadão, no domingo, a gente vai trazer mais uma edição para vocês, provavelmente para falarmos sobre Premier League e falarmos sobre campeonatos mais alternativos. Bom, eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima edição, onde iremos falar sobre Libertadores. E eu me chamo William. E espero que você tenha gostado, espero que você tenha ouvido até aqui. E bom, eu agradeço a você e até o próximo programa.